Boa noite a todos. Então é sempre uma alegria, né, que a gente se encontra nessa casa que acolhe a gente em plena saúde física, né? Muito bom. Jesus gosta muito da gente e tem um carinho muito especial, né, por cada um de nós. E aqui, pelo menos para mim, eu sinto sempre, né, esse carinho, esse aconchego nas horas difíceis da vida. Então vamos lá, falar da porta estreita, né? É uma recomendação que Jesus nos faz, né? Então vamos lá, dar uma lidinha e tentar comentar um pouco sobre essa passagem, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram, infelizmente, né? Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram, né? Então, a gente está aqui dentro buscando, eu acho que já é um privilégio, porque a portinha aí é pequena e ela é estreita, mas aqueles que entram e buscam, né, encontram essa maravilha que é esse conforto que Jesus nos traz, né? Esse alimento, esse auxílio diante de todas as dificuldades que todos nós temos, né? É natural ainda do nosso estágio evolutivo, muita dificuldade, dor, né? Incompreensão, e Jesus auxilia muito nisso na gente, né? Então, para a gente também ser auxiliado, a gente precisa conhecer Ele mais profundamente, né? Buscar Ele de uma maneira mais intensa, procurar entender mais pelos estudos, né? Que Ele nos recomenda, né? Amai-vos e instruí-vos. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vós asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Porque muitas vezes as coisas aí de fora, os chamativos, absorvem a atenção das pessoas, né? E daí fica difícil. As coisas de Jesus ficam mais para o lateral, né? Não dão tanta importância, e daí fica difícil, né? Para transpor essa porta, a gente precisa se esforçar um pouco, né? Então, se a gente não se esforçar, vai ficar difícil. Então, a gente precisa ter essa vontade. E essa vontade muitas vezes vem pela dor, né? Porque enquanto tá tudo bem, ninguém quer saber de nada, mas a hora que a coisa aperta, daí aperta de uma maneira sim, forte mesmo, daí o pessoal procura, né? E quando procura, Jesus mesmo fala: procurais e achareis, né? E Jesus está sempre aberto para auxiliar a gente. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Então eu acho que isso daí é uma condição na hora do desencarne da gente, né? Porque aqueles que se esforçaram vai ter um lugar. Agora, aqueles que não se esforçaram durante a vida física nesse sentido, ficaram mais abertos à parte material,
vai ter dificuldades. Então é o que Jesus fala, cada um segundo as suas obras. E eu acho que vai aparecer o resultado do nosso esforço nesse sentido na hora do desencarne. E daí tem 1001 situações, né? E cada um vai de acordo com a situação dele, né? Então não é que ele é ruim, ele vai expelir a gente, ele vai fechar as portas para a gente, não é isso. É que cada um, com as suas atitudes, fica num estado vibracional. E esse estado vibracional conduz às situações no plano espiritual. Então é essa situação que a gente vai ter do outro lado, ou facilidades ou dificuldades. E daí os estudos de sábado, né, que o João está dando, que são de André Luiz, é muito claro isso, fica muito claro. Por isso que são abertos a todos. É importante a gente estar aberto para essa realidade daqui a pouco de cada um de nós. A gente tem que ter o Espiritismo mostra uma visão mais alongada da vida, da onde a gente vem, onde a gente está, para onde a gente vai, né? Então a gente tem que dar abertura para o futuro da gente. Então a gente tem que tentar se esforçar visualizando um futuro. E quem que garante esse futuro? É a gente fazendo as coisas que Jesus mostra para a gente, que a gente deve fazer, o caminho que a gente deve seguir. Porque se a gente ficar dando só a abertura à parte material, que é o que chama a atenção nossa, os 5 sentidos, né? A gente dá muito mais abertura para a parte da matéria e pouca do espírito. E aí, como é que vai fazer na hora de você virar espírito? O que você vai levar daqui? Você vê que você perdeu tanto tempo aqui com as coisas da matéria, e daí o que você leva para o outro lado? Quais são os valores? Então eu acho que é isso porque ninguém vai ser, o Pai não quer isso, não quer expelir ninguém. É a gente mesmo, com as nossas atitudes, que vamos cada um para uma situação. E daí o André Luiz, que era um médico, né, mostra muito bem a dificuldade que ele teve. Então eu acho que é importante que a gente esteja visualizando o futuro da gente. Porque a gente está hoje aqui, amanhã a gente não sabe, né? Qualquer um está sujeito a ter imprevistos aí e para o outro lado. É a coisa mais natural que tem. Viemos de lá e vamos retornar para lá. Largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número enveredada pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, né? Então, como é que se reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita? O esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Eu acho que é bonito aqui que ninguém fica acusando o espiritismo, não acusa ninguém, não mostra com o dedo qual que é, onde você está errando. Isso é pessoal, mas cada um conhece as suas imperfeições. Eu conheço as minhas e eu sei o esforço que eu preciso lutar com elas para vencer as minhas más tendências. Porque se eu não estiver aqui direto, eu não consigo. Então eu acho que você reconhecer que você precisa de auxílio é fundamental. Eu acho que é um passo de humildade, que sozinho você não vai dar conta da tua vida.
Se você quer ter uma família, quer ter filho, quer a harmonia no lar, você precisa se esforçar. Porque se eu não estivesse aqui, eu já poderia ter espatifado com tudo. E aí? E as consequências? São dolorosas. Então, esse reconhecimento da necessidade da gente buscar auxílio é fundamental. Pelo menos eu me reconheço nessa situação de dependente daqui. Eu preciso do centro. O centro, se eu venho ou não venho, não muda muito, mas eu preciso. Tal é o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. É o estado atual da humanidade ainda. Ainda estamos assim, nesse estado, ainda predomina o mal, né? E daí, como é que a gente faz para mudar isso? É a gente vencendo o mal que está dentro da gente. Deixar sobrepor o bem, né? E quem mostra o bem é Jesus. E isso é preciso um esforço para a gente vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades. É preciso um esforço e dos grandes. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Então a gente entendendo pela reencarnação, que é um estado transitório, que o Pai não quer eternamente a gente nessa condição, mas Ele dá o livre-arbítrio para cada um, para que cada um se esforce nesse sentido. E aí? Né? Aí, então a gente precisa mexer o doce, senão vai grudar na panela. E aí, cada um que sabe, que faça essa avaliação individual. Eu acho bonito no Espiritismo que ninguém cobra ninguém. Essa liberdade que é o que o Pai dá, do livre-arbítrio. Mas cada um veja, né? Se avalie. Então, porque essa porta tão estreita que só a muito poucos é dada a transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte, assim é que a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, se você não aceitar a reencarnação, vai ficar difícil, porque se você só enxerga essa vida, se você não faz tudo certo, se você acha que você não acertou tudo, vai ser condenado. Como é que pode um pai condenar eternamente seu filho? É o que as outras, muitas falam. Então não dá certo. O pai não é isso. O pai criou a gente simples e ignorante e a gente vai ser feliz um dia. E não dá para ser feliz numa encarnação. Não dá para atingir a perfeição numa encarnação. Então o único meio é você reencarnar, reencarnar e reencarnar. E pisar firme no sentido correto. Aproveitar a tua encarnação da melhor maneira possível. Tá atento para isso. Para o real objetivo da gente estar encarnado. Porque senão é uma a mais. Você chega lá do mesmo jeito que você chegou aqui.
Então é isso que a gente precisa. O Espiritismo acorda a gente para essa realidade, para a gente aproveitar a encarnação da melhor maneira possível. Cada um faça a sua avaliação. Daí a gente entende a bondade do Pai. Qual pai que vai condenar um filho eternamente ao sofrimento? Qual pai que não dá uma nova chance para o filho? Qual que é a nova chance que ele errou? Volta lá e faz certo. Volta lá. Mas só que ele é justo, né? Daí você, para voltar lá, você vai ter que... vai ser avaliado a tua última encarnação. O que você se esforçou? Enquanto você se esforçou na tua última encarnação? Então a fila lá é meia grande para a gente voltar aqui de novo. Então vai ser de acordo com o que a gente estiver aproveitando agora. Então por isso que a gente precisa estar aproveitando a oportunidade da melhor maneira possível, né? Para que a gente consiga levar reais valores para o outro lado. Chegar bem lá, porque tem gente esperando, aguardando a gente com ansiedade. E quanto melhor a gente tiver, a gente vai poder rever ele, estar em uma situação boa. Mas se não tiver fazendo, é o que mostra os estudos. André Luiz estava lá, a mãe dele, querendo ajudar a espiritualidade superior, e ele não via, estava numa frequência baixa, em situações dolorosas, difíceis, nem o auxílio ele conseguia ver, expurgando todo o mal que ele viveu aqui. São as zonas expurgatórias, umbralinas, que é para quê? Para você se livrar daquilo que você mesmo criou, os teus vícios, as tuas más tendências que você vivenciou. Purificação necessário, um mal necessário para você ficar mais leve, mais acessível, conseguir ver, se arrepender, pedir auxílio. O André Luiz implorou para o pai. Chegou uma hora que ele implorou da situação difícil em que ele estava do outro lado. Então é isso. E daí a gente não valoriza tanto a encarnação da gente como a gente deveria, nesse sentido, de estar se esforçando pelo futuro nosso próprio futuro. Então o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo, em favor da sua própria renovação. É isso, a vida é minha, eu faço o que eu quero, não é bem assim. Ela foi concedida para você. Você está desfrutando, foi programado. É isso que a gente tem que ter noção. Estamos desfrutando aqui do esforço de Jesus, que construiu tudo isso daqui com muito trabalho, muito amor, muita dedicação, com propósitos a serem atingidos. E muitas vezes esses propósitos mais elevados não estão nos nossos pensamentos, estão mais voltados para coisas do mundo. Todo mundo pode desfrutar do bem material, mas não pode ser a prioridade. Jesus nos avisa, nem só de pão vive o homem. É o que? Dá abertura para a parte do Espírito, o que você pode levar para o outro lado, porque a matéria vai ficar tudo aí. A gente se dedica tanto, se esforça tanto, todo mundo é natural que tem equilíbrio na parte financeira, pagar as contas, mas é lei de Deus, lei do trabalho, traz o progresso, gera riqueza, gera bem-estar, mas nem só de pão vive o homem. E a gente sempre tem falado aqui entre os trabalhadores, como é que a gente passou o dia? A gente lembrou, deu abertura, porque chega na hora do dia a dia, a gente se perde. Não
você não se mantém conectado com os reais objetivos. E com isso você se afasta da espiritualidade superior que está querendo auxiliar você. Você não está dando abertura, porque você está focado só na parte material, egoisticamente. Só pensando em você e nos meus. Então fica difícil. E aí, a porta lá, na hora de você, do teu desencarne, é estreitinha. Fica difícil. A gente, é por isso que Jesus vem trazer aqui, é no evangelho dele. Então, está chamando a atenção da gente para isso. Acorda, o tempo passa rápido, a vida é muito rápida. E aí? Cada um faça a sua avaliação. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21. Então eu estudei com o Arthur Valadares, que ele é muito bom, tem uma visão muito boa, e esse estudo aqui era da segunda-feira, né? Do Caminho, Verdade e Vida, Caminhos Retos, né? Então eu acho que para você passar numa porta estreita, você tem que estar caminhando meio alinhadinho, senão, se você tiver meio em zigue-zague, ó, meio atordoadinho, caça, não vai passar. Então, qual o meio para você? Qual o caminho reto? É a lei divina, é o Evangelho de Jesus. Quanto mais você estiver vivenciando o que ele veio ensinar para a gente, mais reto você está andando. Se se afastou, você sofre. Então, quanto mais reto entre a nossa imperfeição e a nossa felicidade, é um caminho. Cada um escolhe o dele. Muitas vezes a atenção da gente, a gente absorve aqui e quer ir para esse lado. Mas aí você está se afastando do objetivo principal. E quando você se afasta do objetivo principal, é dor na certa. Então é duro, mas quem não quer ser feliz? Felicidade real. E a gente foi criado para isso. É esse o objetivo. É prioridade na vida da gente, a gente saber se cuidar. E Jesus trabalha para isso, para auxiliar a gente conseguir. Ele está aberto para a gente, tentando auxiliar a gente, mas a gente está se abrindo para Ele a cada momento, a cada decisão da nossa vida. Estamos buscando essa conexão. A pergunta do Livro dos Espíritos 117. Depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Então é submissão. E muitas vezes a gente acha que a vida é da gente, né? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é? É que todos os seus filhos se deem bem aqui embaixo. Harmonia, paz, felicidade. Então, para gerar isso? Solidariedade, fraternidade, caridade. E aí, como a gente está desenvolvendo esses quesitos, né? Ou estamos vivendo de uma maneira mais egoística? Jesus não pede para que a gente faça muito, mas um pouco que a gente consegue, a gente precisa exercitar. Vai na academia para se exercitar o físico, e aí? Por que não exercitar as verdadeiras virtudes? Esse é o verdadeiro exercício das virtudes. Então, quanto mais a gente se exercita nesse sentido, mais a gente adquire reais valores que vão pesar no outro lado, que vão dar porteiro que estiver lá na porta, ó, vem para cá, porque você aproveitou a tua encarnação da melhor maneira possível.
É isso que o Espiritismo chama a atenção da gente. E o desencarne é certo para todo mundo. Ninguém vai ficar aqui só desfrutando dos bens aqui, né, terrenos. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então essa passagem é depois que Jesus desencarnou com seus apóstolos que estavam pescando. Ele vem desencarnado, os apóstolos não estavam pescando nada e ele fala: lança para o lado direito. Então tem tanto a parte direita do barco como as coisas certas da vida, como o sentido espiritual, para a gente pescar peixes, né? Peixes que alimentem o nosso espírito. Para a gente se alimentar espiritualmente, a gente precisa estar fazendo a coisa certa, que será uma pesca abundante, quando os propósitos da gente vão de encontro com os objetivos do Pai. E aí? A gente precisa transformar essa terra. O mal ainda predomina e a gente é responsável pela transformação. Ela vai transformar quando a gente se transformar. Que esforço a gente está fazendo nesse sentido? Eu acho que é essa responsabilidade que o Espiritismo deixa a gente bem consciente. O que eu estou fazendo para melhorar realmente? Eu estou colaborando com Jesus, já que ele trabalha desde que a Terra se desprendeu do Sol, e todo dia eu estou respirando, estou tomando a água que ele fez, a comida que ele proporciona aqui, e aí? Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem responsabilidades e consciência já. E daí os nossos atos, o esforço para a gente vencer as nossas más tendências, com o conhecimento que a gente tem, a gente vai ter uma responsabilidade a mais no desencarne. Então é isso que vai ser pedido para a gente, né? Para que a gente esteja atento para esses objetivos. A vida deve ser, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Quais são os interesses? Que essa terra saia dessa agonia que ela viva e venha a ser um mundo melhor. Estamos em transição de provas e expiações para regeneração, mas é preciso um esforço imenso para que a gente vença as dificuldades nossas, do egoísmo e de tantas outras, que ainda são muito fortes dentro da gente. A gente tem essa responsabilidade de auxiliar na transformação. A gente precisa se esforçar para isso. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso é um espírito puro, né? Então, olha que situação que ele vive. Esse é o alimento de Jesus, de estar trabalhando para o Pai. É essa o alimento do espírito dele. E quanto mais a gente estiver trabalhando nesses objetivos, a gente vai estar alimentando o nosso espírito, deixando desenvolver as nossas virtudes. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o Livro dos Espíritos traz muita lucidez para a gente, né? E a gente tem que estar atento.
todos os momentos da nossa vida, para que a gente esteja trabalhando nesse sentido. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Ainda os interesses nossos são muito maiores do que os interesses divinos. A gente se dedica muito mais para eles do que para os divinos, né? Então a gente, cada um veja o que pode fazer nesse sentido, trabalhar nesse sentido. Daí vem a figura de Adão, que está lá no livro Gênesis, das 5 obras básicas, né? Então, a figura de Adão que sobrepõe a sua vontade à vontade do Pai. Que ele está lá no paraíso, fala para ele não fazer determinada coisa e ele faz, né? E é o que a gente, aonde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. E muitas vezes a gente sabe o que não é para fazer e a gente faz. Então, quem que é esse Adão? Somos nós, quando fazemos as coisas que não devem ser feitas, porque as leis de Deus estão dentro da nossa consciência. E Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Isso é quando antes dele vai ser crucificado, Jesus fala, né? Não seja feita a minha vontade, mas a vontade de meu Pai, porque ele tinha essa missão. Então ele se submete à vontade do Pai. Então Jesus é um modelo pronto. Ele é o guia nosso, ele é o nosso modelo de como a gente precisa fazer. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Então, cada novo dia, a gente levanta. Quais estão sendo os meus interesses nesse dia? Então, cada um veja, né? Graças a Deus, em casa, a gente, antes de comer o pão material, a gente se lê o Evangelho, para já conectar com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus, para a gente dar abertura para esse lado. É importante a gente começar o dia dando abertura para essas coisas, né? Para alimentar o nosso espírito. Convém consultar a vida interior em esforço diário. É o que fala Santo Agostinho. Cada vez que a gente vai deitar na cama, a gente revisar o que a gente fez durante o nosso dia. Então, cada um faça a avaliação dele, todos os dias, de como agiu, né, o que fez de bom, o que fez de errado, se prejudicou alguém, se machucou alguém. Cada um faça a sua avaliação. É importante a gente se analisar. Não analisar os outros, mas se analisar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente precisa ter como prioridade as coisas de Deus. Quando a gente buscar primeiro os seus interesses, a gente vai estar abrindo as portas para que a gente realmente viva mais feliz, mais em harmonia com os objetivos do Pai. É isso que a gente precisa estar consciente e estar se esforçando nesse dia, todos os dias, nesse sentido. É isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu.